Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Nós vamos ler até o 22. Os homens da cidade disseram a Eliseu, preste atenção nisso: eis que essa cidade é como o Senhor pode ver, porém a água não é, e a terra é. Então vamos lá, a cidade é bem situada, a água não é boa, e a terra é. Versículo 20, ele disse: tragam-me um prato novo e ponham nele, e eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água, e disse: assim diz o, tornei saudável esta água, ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. E o 22 para fechar: e aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que tinha dito. Senhor, te agradecemos por esta noite. Exaltado seja o teu nome acima de todas as coisas. Ministra o coração de cada um dos teus filhos, para que a tua palavra possa penetrar de uma forma tão poderosa, a ponto de haver transformação. Tu és o Todo-Poderoso, não há ninguém maior do que o Senhor. Tu és, somente o Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Tu és de fato o único e soberano Deus da nossa vida. Fala conosco, Senhor, e nos ajuda a entender coisas que muitas vezes não entendemos. Eu assim oro e te agradeço no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Deixa o versículo 19 lá. O texto é muito claro e diz que a cidade é bem situada. Pega comigo, amém? A cidade é bem situada, porém a água não é boa e a terra é. Porque de nada adianta ter uma cidade bem situada se não tiver uma água boa. De nada adianta ter uma cidade bem situada, uma água boa, e ela continuar sendo estéril. Quando fala de esterilidade, fala de nascimento. Tudo que é estéril está dizendo que não permite que nasça. Quando diz que a água não é boa, quando a água de um lugar não é bom, na parte profética, eu quero entrar contigo na parte profética. Quando diz que a água não é boa, é porque não é saudável, não é boa para consumo. Eu queria que você nesse momento aqui entendesse, que você tirasse a palavra cidade e que você olhasse para dentro de você. Você pode até estar bem situado em alguma situação, de repente num trabalho, de repente num cargo, ou de repente até dentro da igreja. Você pode estar bem situado, mas se a água, se a palavra que entrar, se ela não for boa, com certeza vai trazer esterilidade para a sua vida. Deus nos chamou, povo de Deus, para multiplicarmos. O que eu tenho visto nesses últimos dias é que cada um de nós, talvez vai ecoar de uma forma meio esquisita para alguns, mas você vai me entender daqui a pouco no decorrer da mensagem. Deus chamou cada um de nós para nos tornarmos pastores. Eu não estou falando pastor de igreja, pastor de púlpito, mas pastor é quem cuida de alguém, pastor é quem cuida de ovelha. Se você pastoreia a tua casa, tu é pastor. Se tu pastoreia a tua empresa, tu é pastor. Deus nos chamou para sermos líderes de algumas pessoas que Deus tem confiado a nós. Mas em algum momento da história a gente esqueceu quem somos. Nós nos esquecemos quem somos. E nós nos colocamos numa posição de vítima, entendendo que nós precisamos ser cuidados por alguém. E todas as vezes que você se colocar numa posição de ser cuidado por alguém, você esquece quem você foi chamado para ser. Deixa de exercer o cargo que você foi chamado, para se colocar num lugar onde você acredita que você depende de alguém para poder a tua vida ser transformada. Está comigo aqui? Nessa noite eu quero
Eu quero entrar no profundo desse texto e te mostrar que Eliseu, ele era um profeta, sim ou não? Sim. Ele estava substituindo nada mais, nada menos do que Elias. Eliseu, quando ele assume o lugar de Elias, uma coisa que ele pede é o seguinte: eu quero unção dobrada. E se você estudar, Elias fez 7 grandes milagres, Eliseu fez 14. Então, de fato, o que Eliseu pediu se cumpriu na íntegra sobre a vida dele, aquilo que ele pediu que acontecesse. Só que para que Eliseu chegasse até essa posição, a primeira coisa que Eliseu precisou foi respeitar a unção que estava sobre a vida de Elias. Primeira coisa que ele fez. Ele reconheceu a unção que estava sobre Elias. Ele olhou para Elias dizendo: eu quero ser igual a esse cara. Eu não quero que você essa noite olhe para mim e respeite a unção que está sobre mim, dizendo que você quer ser igual a mim. Não, não, não. Eu quero que eu e você juntos olhamos para Cristo, venhamos respeitar a unção que Ele carrega e que nós desejemos sermos iguais a Ele e fazer as mesmas coisas que Ele faz. É só isso que a gente precisa. Porque se eu olhar para Cristo, entendendo que Ele é o grande pastor, que Ele é o grande profeta, e que tudo que Ele fez, a Bíblia diz que eu posso fazer o que Ele fez e obras maiores que Ele fez. Se eu respeitar a unção que Ele carrega, me espelhar nele e principalmente imitá-lo naquilo que Ele fez e que Ele continua fazendo, eu posso garantir para você que por mais que a cidade seja bem situada, a água pode até não ser boa e pode ter até esterilidade. Eu garanto para você que essa terra ela vai ser transformada, porque a tua palavra, a palavra que você carrega, vai mudar o ambiente onde você vive. O texto é muito claro. A cidade era bem situada, a água não era boa e a terra era estéril. Coloca o versículo 20. Ele disse, ele quem? Eliseu: tragam-me um prato novo e ponham nele. E eles trouxeram. Agora o que ele faz no 21? Então Eliseu foi até Eliseu não chegou no rio e jogou um sal no rio. Eliseu não chegou no meio do rio e jogou um sal no meio do rio. Eliseu foi até a fonte, onde tudo começava. Porque se você quer ter mudança de fato na tua vida, em primeiro lugar, você precisa reconhecer de onde vem o problema da tua vida. Você precisa até o lugar, a fonte que começa todas as coisas, e até o lugar aonde começa todos os problemas, e liberar sobre esse lugar sal. Sal na Bíblia fala sobre transformação, mudança de ambiente. Você precisa chegar, você olhar para dentro de você. O problema é que muitos de nós, a gente chega na igreja com um problema e a gente fica tentando transferir o nosso problema para que os outros resolvam o nosso problema. E deixa eu te dizer uma coisa, a transferência de problema não é aqui, você veio para o lugar errado. Eu nunca vou conseguir resolver os teus problemas. Os teus problemas são teus, não são meus. Eu tenho os meus, você tem os teus. Eu resolvo os meus, você resolve os seus. Eu estou aqui para simplesmente ser um portador das boas novas e anunciar para você a forma como você resolve os teus problemas. Mas se você vai ou não fazer da forma como a Bíblia te ensina, aí já não é mais comigo, é contigo. Se você essa noite entender que a primeira coisa que você precisa para resolver os teus problemas é você detectar aonde é a fonte, aonde começa todas as coisas. E depois de você detectar aonde começa, você precisa ter uma mudança de atitude. Você precisa ir lá na fonte e mudar, porque a fonte começou a liberar água que não era boa, água que era estéril. Então Eliseu chegou no começo de todas as coisas e liberou sal. E muito mais do que liberar o sal, a Bíblia diz, olha o que ele diz: assim diz o Senhor, tornei saudável esta água. Eliseu liberou uma palavra profética. O que Eliseu estava dizendo é o seguinte: não importa como se encontra essa água agora, eu vou lá no começo e vou dizer: ei, torne saudável agora. Daqui para frente eu não tenho como mudar, mas daqui em diante tudo vai ser mudado. Você está comigo? O que passou dessa fonte, daqui que passou para lá, não tem como mudar, mas o que vai ser gerado dessa fonte a partir de agora vai ser transformado. Tem coisas na tua vida que você não tem como mudar. Eu costumo dizer que a semente ela é plantada e ela é colhida. O que você está colhendo hoje, preste atenção nisso em nome de Jesus. O que você está colhendo hoje foram sementes do teu passado que você semeou.
Você semeou no passado, com intenção ou sem intenção, não importa. Você semeou e você está vivendo literalmente fruto daquilo que você semeou no passado. Se você quer ter uma vida mudada, uma vida abundante em Deus, aprenda a semear boas sementes. O que você semear hoje vai determinar como vai ser o seu amanhã. Você está comigo aqui? Libere palavras de vida sobre a tua vida. Acorde todo dia de manhã e declare que hoje vai ser o melhor dia que o Senhor me deu. Declara todos os dias: olha, eu não sei como é que está o mercado, não importa, eu não vivo através do mercado, eu vivo daquilo que a Bíblia diz que eu sou. A economia, quando a gente olha para a economia está de cabeça para baixo. A Selic 15%. Pessoas que têm dinheiro não querem comprar nada porque o banco está rendendo muito dinheiro. Então quem trabalha com venda sabe bem o que eu estou falando, está de cabeça para baixo do mercado. Mas se você depender do mercado, de fato, vai estar ruim para você. Mas se você fizer como Eliseu, a cidade é bem situada, a água não é boa e é estéril. Em outras palavras, não dá fruto, não traz vida. Mas eu não me preocupo como se encontra a água e nem tampouco aquilo que está acontecendo. Eu vou lá na fonte e eu declaro: ei, água, se torna saudável agora. Daqui para lá, eu não tenho como mudar o que saiu dessa fonte daqui para lá, mas o que vai começar a jorrar dessa fonte a partir de agora será transformado. Eliseu liberou uma palavra, liberou uma palavra de vida. Quando você libera uma palavra de vida sobre a tua casa, eu fui fazer a escritura ontem e eu levei os meus 3 filhos comigo. Os 3 sentaram na mesa. Quando nós acabamos de assinar, descemos, chegou dentro do carro, o João falou assim: pai, sabia que eu gostei desse ambiente, cara? Eu acho que eu vou ser um empresário e vou sentar numa mesa grande como essa. Você acha de verdade que eu levei o meu filho só por levar? Você acha de verdade que eu levei ele porque eu estava feliz e que eu queria levar minha família? Não, não. Eu levei o meu filho porque eu estou semeando a vida dos meus filhos, profetizando. Assim como você está vendo o papai hoje assinar uma escritura que é para a igreja, vocês muitas vezes vão sentar em mesas como essa para assinar escrituras que é sobre a vida de vocês. Porque eu estou profetizando sobre a vida dos meus filhos, quem eles vão se tornar. Não importa o que o mundo lá fora vai dizer, eu sou pai dos meus filhos, eu vou dizer para eles o que eles vão ser. Ninguém vai dizer para os meus filhos quem eles vão ser, eles sabem quem eles são. O meu filho, quando sai com os amiguinhos, eu ligo para ele, eu falo assim: tá tudo bem? Ele tá. Eu falei: só quero te dizer uma coisa, você sabe quem você é, você não vai deixar ninguém dizer para você quem você é. O que eu estou dizendo para ele é o seguinte: não se envolva em coisas erradas, porque os outros dizem para você que você é aquilo que de fato eles acham que você é. Você sabe quem você é. Eu estou indo na fonte, estou liberando sal sobre a vida do meu filho e estou dizendo: não importa o que aconteceu daqui para lá, mas o que importa é que eu estou a partir de hoje liberando palavras proféticas e estou determinando o que essas águas vão se tornar. O texto continua dizendo: tornei saudável esta água, ela não será mais causa de morte, nem de esterilidade. E o 22 diz: e aquela água ficou. Eu pergunto para você: por que a água se tornou saudável? Por que a água era água de morte? Abre para mim Josué capítulo 6, versículo 26. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lançará os seus alicerces, e às custas dos filhos mais novos lhe colocará os... Em outras palavras, Josué havia liberado uma palavra de morte sobre Jericó. As águas de Jericó nada mais eram do que frutos de uma maldição que foi liberada no passado. Porque você pode crer ou não, mas é o que a tua Bíblia diz. As nossas palavras, elas ecoam. Elas vão cair em algum lugar. Quando você libera uma palavra, você acha que não aconteceu mais nada. Você liberou e acabou. Não. Quando você libera uma palavra, ela vai pousar em algum canto. As palavras que você libera vão continuar ecoando até elas caírem em algum lugar e fazerem morada, se tornarem morada. Então tome cuidado com aquilo que você libera. E se você liberou palavras que não deveria liberar, se eu puder te dar um conselho, eu vou te ensinar uma oração. Quando você estiver orando, você diz: Senhor, eu peço a Ti agora em nome de Jesus, envia os Teus anjos para que recolham cada uma das palavras que eu liberei, que não vem de Ti, para que essas palavras sejam arrancadas do mundo e sejam colocadas no fogo ardente do Deus vivo.
Em outras palavras, que as tuas palavras de morte sejam destruídas pelo próprio Deus. Porque as palavras, você não precisa confiar em mim, é o que está escrito na Bíblia. Elas ecoam, elas vão fazer morada. Josué, há muitos anos atrás, ele liberou uma palavra dizendo que aquele lugar é um lugar maldito. Então agora Eliseu entra em cena. Agora um lugar que é um lugar de esterilidade, um lugar de morte, Eliseu entra em cena e os homens falam, a cidade é bem localizada. A terra aparentemente é boa, só que ela tem morte. Eliseu fala assim, me dá um prato novo, me dá sal. Ele não pega sal e joga no meio do rio. Ele vai lá pega comigo aqui, ele vai lá porque é a fonte onde começa todas as coisas. Se você conseguir essa noite detectar aonde está o teu problema, se você resolver os teus problemas lá atrás, se você cancelar tudo aquilo aonde começou, eu garanto para você, porque a Bíblia assim permite, que a sua vida é completamente transformada. Nós somos fruto de sementes que foram semeadas sobre a nossa vida. O que nós vivemos hoje foram sementes liberadas no nosso passado, que geraram frutos para os dias de hoje. Eu tenho convicção de que nós, Belém, estamos vivendo um tempo profético. Eu tenho certeza disso. Eu estava com os irmãos ali agora no gabinete e eu falei para eles o seguinte, é até doido que eu vou te falar, mas até sobre as nossas vestimentas, eu falei isso com os irmãos hoje lá em cima. Quando a Belém nasceu, Deus me deu uma palavra dizendo, eu quero que você se vista como um adolescente, como um jovem, porque eu quero que você conquiste os jovens. Eu não sei se todos lembram, mas eu vinha pregar de calça rasgada, camisa de malha, cordão comprido aqui, quem lembra disso? Os mais antigos. Você agora não me vê mais vestido assim, porque é uma nova transição, e não tem a ver, e preste atenção nisso em nome de Jesus, não tem a ver com a roupa física, tem a ver com a roupa espiritual. É um novo tempo para uma nova estação. Por isso que nós temos 4 estações no ano. Eu não posso colocar um casaco no verão, eu não posso colocar uma roupa de calor no frio. Nós temos 4 estações porque nós nos vestimos de acordo com cada uma das estações. Nós, Belém Church, estamos vivendo um novo tempo em Deus. E se nós não entendermos isso, não entrarmos nesta nova estação, nós continuaremos vivendo a estação passada e não desfrutaremos daquilo que Deus tem para nós. É um novo tempo sobre a nossa vida. Eu não estou dizendo para você que você tem que mudar a tua roupa, mas você precisa mudar a tua roupa espiritual. Lembra quando Josué foi conquistar Jericó? A Bíblia diz que Josué, ele estava diante do Rio Jordão. Deus aparece para ele, o Senhor aparece para ele assim, ei Josué, manda que todos eles lavem as suas vestes. Manda eles se purificarem, porque eles vão entrar numa terra, eles não podem entrar da forma como eles se encontram. Deus mandou Josué se purificar junto com o povo. Lembra que eles não eram circuncidados, você lembra disso? Deus mandou Josué pegar uma faca de pedra e cortar o prepúcio, o pênis dos homens, porque eles precisavam ter uma aliança. Cortar o prepúcio significava formar uma aliança, porque não adianta você entrar numa terra se você não tem aliança com Deus dessa terra. Não adianta você querer conquistar alguma coisa sem entender quem é o Deus daquilo que você está conquistando. E quando cortava o prepúcio, saía sangue. Por quê? Deus quer fazer comigo, contigo, uma aliança de sangue. Isso aqui eu costumo dizer, uma aliança que quem olha para mim sabe que eu sou casado, mas isso aqui não determina a aliança que eu tenho com a minha esposa. A aliança que eu tenho com a minha esposa não está na minha mão, está dentro do meu coração. A verdadeira aliança não significa eu carregar um bambolê no dedo, mas significa eu respeitar quem um dia eu disse diante do Senhor que seria a mulher que eu ia levar para o resto da vida. Está comigo aqui? Isso é aliança. Aliança é você andar com Deus. O dia que você entregou a sua vida para Jesus, você disse para Ele que Ele é o Deus da tua vida e que não existe outro. Aliança é você muitas vezes olhar para aquilo que você gosta. Você está entendendo o que eu estou falando? E você dizer não àquilo que você gosta em troca da aliança que você tem com o seu Deus. Isso é aliança. Aliança é muito mais do que você gostar dos prazeres, porque ensinaram para você e para mim que o crente tem que ser feliz, tem que ter prazer na vida. Ei, nós não fomos chamados para ter prazer, porque se fosse para ter prazer, muitos de nós se deitariam com outras mulheres que não são as nossas, porque elas também proporcionam prazer.
mas não tem aliança. Nós não fomos chamados para ter prazer, nós fomos chamados para ter aliança. Deus nos levantou para sermos homens segundo o coração de Deus, pessoas que chegam em ambientes e transformam lugares onde chegam. Você está comigo aqui, igreja? Eliseu sabia quem ele era, o que ele carregava. Olha, a cidade é bem situada, mas a água não é boa e é estéril. Eliseu não começa a perguntar, mas por que ela é assim, por que ela é assim? Você não vê Eliseu questionando, ele simplesmente diz assim: ei, eu tenho a solução para o problema. Eu vou lá na fonte. Pega sal, me dá um prato novo, eu vou lançar sal aqui. E quando eu lançar o sal na fonte, porque quando você lança na fonte, a fonte vai fazer com que a água que sai da fonte comece a alcançar todos os lugares. Em outras palavras, Deus quer liberar sobre a tua vida, homem. Você é o sacerdote da tua casa. Quando você tem uma aliança com Deus, quando o sal do Espírito é derramado sobre a tua vida e você libera sobre a tua família aquilo que você carrega, a tua família não é tocada pelo diabo. As tuas finanças não são tocadas pelo diabo. A tua casa não é tocada pelo diabo. A Bíblia diz que o diabo, até no dia que ele quis tocar em Jó, ele teve que ir até o trono de Deus, perguntar para Deus se ele podia tocar, porque a tua Bíblia, igual a minha, diz que Jó era um homem reto, íntegro e se desviava do mal. Todo homem que é reto, íntegro e se desvia do mal, não tem poder para que o diabo toque. Você está comigo aqui? Sede santos, porque eu sou. Nós precisamos andar em santidade. Nós não somos perfeitos, mas temos que andar em santidade. Vamos enxergar o pecado muitas vezes e vamos nos desviar dele. Vamos olhar para coisas que muitas vezes os nossos olhos querem ver, mas o nosso espírito não aprova. A Bíblia chega ao ponto de dizer que se os nossos olhos não forem bons, é melhor arrancar um olho e entrar no céu na eternidade somente com um olho. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele e entra com um. Se a tua boca te faz pecar, fecha a tua boca, coloca uma mordaça sobre você e não fala aquilo que você deveria falar. Sabe aquele momento de raiva, que você diz: pastor, eu não queria falar, mas eu falei. Pois é, um dos frutos do Espírito chama-se domínio próprio. É algo difícil, mas Deus nos deu autoridade para nós dominarmos a nossa carne, não a carne nos dominar. Eu costumo dizer que nós somos feitos de carne e de espírito. Aquele que é mais bem alimentado prevalecerá. Se você alimenta a tua carne com jogatina, com mentira, com fofoca, você anda em roda de escarnecedor, você pode vir à igreja todo dia, você nunca vai ser transformado, porque a tua carne tem domínio sobre o teu espírito. Mas se você é um homem de oração, de dobrar o teu joelho, render os teus olhos ao Senhor e dizer para Ele que você só é o que é por causa da graça de Deus, que sem o Senhor você não é nada. Se você todos os dias jejuar, buscar, orar, eu garanto para você que o teu espírito vai se encher da glória de Deus. E quando a tua carne quiser pecar, porque a carne de todos nós grita, o teu espírito vai pegar a tua carne e vai dizer: carne, acala-te, cala-te, você não tem domínio sobre a minha vida. É uma guerra constante. Paulo diz que é uma guerra constante entre o bem e entre o mal. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Se Paulo, que foi levado até o terceiro céu, viu coisas inefáveis, falou para mim e para você que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer ele acaba fazendo. Se Paulo passou por isso, lembra que Paulo chega para o Senhor e diz: ei, Senhor, eu estou aqui com o mensageiro de Satanás me esbofeteando, eu tenho um espinho na minha carne, tira isso de mim. A Bíblia diz que o Senhor vira para Paulo e fala assim: ei, Paulo, a minha graça te basta. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Paulo o seguinte: Paulo, se eu tirar o espinho da tua carne, como eu vou saber de fato que você me ama? Muitos de nós ora a Deus e falam assim: Senhor, tira a vontade do meu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, Deus não vai tirar. Deus, tira a vontade do meu coração, tira o desejo do meu coração disso. Deus não vai tirar. Porque tem coisas que cabem a Deus, mas tem coisas que cabem a você. Quem vai tirar é você. Quem vai tirar é você. Você vai orar, você vai se encher do Espírito de Deus e você vai dizer não ao pecado. Tiago capítulo 4, versículo 7, coloca para mim. Portanto, pega comigo aqui em nome de Jesus. Portanto,
E ele? Só existe uma forma do diabo fugir de você. Só existe uma forma. Quando você se sujeita a Deus. Nós somos vulneráveis. Bota isso no teu coração. Todos nós somos vulneráveis. Se eu não tenho um Senhor que me domina, um outro Senhor vai me dominar. Sempre seremos dominados por um Senhor. Ou o Senhor dos senhores, ou o Senhor com letra minúscula. Mas sempre algum Senhor vai nos dominar. Se o nosso Deus não me domina, é duro dizer isso, mas o diabo vai me dominar. Porque eu sempre serei dominado por alguém. Porque o meu espírito está sujeito ao meu Deus. Mas a minha carne, que para nada aproveita, está sujeita ao diabo. Se o meu Deus não me domina, o diabo me domina. Eu falei semana passada aqui, vai te assustar. 50% de crente viciado em jogo de azar. Eu vou repetir para você que eu acho que você não está ouvindo. 50% de crente viciado em jogo de azar. O cara não dá R$1 na igreja, mas o cara joga no tigrinho. Você acha de verdade? Você acha de verdade que a tua vida vai ser transformada? Você acha de verdade? Diz para mim, sim ou não? Isso é igual acreditar em Papai Noel. Você acha de verdade que você semeia em coisas ruins e você vai colher coisa boa? As pessoas perderam a noção das coisas. As pessoas vêm no meu Instagram, crente da igreja, da nossa igreja, me pedir ajuda, se eu posso emprestar um dinheiro e me paguem tantas vezes. Deixa eu falar uma coisa para você, de púlpito. Não me peça dinheiro, eu não sou bom. Eu sou um pastor, um simples pastor, que foi levantado por Deus para trazer uma mensagem para o teu coração e te dar um rumo aonde você deve andar. Agora, se você vai andar por esse lugar ou não, é contigo, não é comigo. Não queira transferir para mim um problema que é seu, não é meu. Não fui eu que joguei. Não fui eu que peguei dinheiro com a agiota. Então não me peça que eu resolva o teu problema, porque eu não vou resolver. Primeiro que eu não posso. Tem centenas, milhares de pessoas na igreja. E segundo, se eu pudesse também não faria. Porque se você ocasionou o seu problema, é você que vai sair dele. Então aprenda a viver. Não importa o que te trouxe até onde você está. O que importa é aonde você quer chegar na tua vida. A pergunta essa noite é: você quer continuar? A terra é bem localizada. Você quer continuar bem localizado, mas com a água ruim, estéril? Se você quer, continua fazendo o que você está fazendo. Mas se você quer de fato mudar a tua vida hoje, olhe para dentro da fonte. E aonde que é a fonte, pastor? O teu? Dele é a fonte da vida. Olhe para dentro do teu coração e vê aonde está o teu coração. Porque se o teu coração estiver no altar de Cristo, eu garanto para você que a sua vida é transformada. Mas se o teu coração continuar ainda nos prazeres desse mundo, não adianta. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia diz que o profeta Isaías, ele profetizando certa vez, ele disse o seguinte: esse povo me adora com os lábios, mas o está longe de mim. De nada adianta vir para a igreja, abrir a boca, cantar louvores, e às vezes até as lágrimas escorrerem, se as palavras só saem daqui para cima, e se nunca passaram por aqui. Por isso, quando Samuel entra na casa de Jessé, ele olha para Eliabe, o filho mais velho, ele fala assim: é esse que é o rei. Tem altura de rei, tem tipo de rei, tem postura de rei, é esse que é o rei. Aí a Bíblia diz que o Senhor diz assim: ei Samuel, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não olho a, fala alto, a aparência, eu olho porque o coração é a fonte da vida. Se o teu coração é do Senhor, eu garanto que a sua vida é transformada. Pastor, então você está dizendo que eu não amo a Deus? Eu não estou falando nada disso. Se tem uma coisa que Deus não divide, está escrito na Bíblia, é a glória dele com ninguém. De nada adianta você amar o Senhor, mas você amar também o tigrinho.
De nada adianta você amar o Senhor, mas você também amar uma prostituta que está no meio da rua. De nada adianta você amar o Senhor, mas você amar dinheiro ilícito. Eu não sei se tu está acompanhando a CPMI aí dos aposentados, mas eu estou acompanhando. E eu não estou aqui julgando ninguém, mas é uma realidade. Os meninos novos, 28 anos, sentados numa cadeira sendo humilhados, literalmente humilhados, sendo chamados de bandido para baixo, e calado, dizendo: eu não tenho nada a declarar, porque o próprio silêncio já fala por si só quem eles se tornaram. A Bíblia diz que a pressa excessiva, tende à pobreza. Tudo que cresce rápido é câncer. Tudo que nasce grande é monstro. Uma vida com Deus é de glória em... é de tempo em... tempo. Existe o tempo de conquistar a terra. Existe o tempo de arar a terra. Existe o tempo de semear na terra. E existe o tempo de colher as sementes que geraram frutos sobre a terra. Coloca para mim Gênesis capítulo 1, versículo 28. Diz assim: e Deus, quem? E Deus e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Que Deus está dizendo o seguinte: ei, olha, se relacionem, tenham relações entre vocês, Adão e Eva, multiplique bastante e faça com que a terra se sujeite a vocês. Em outras palavras, eu vos dei autoridade para dominar sobre a terra. Deus, quando criou o homem e botou no Éden, Deus deu uma ordem para o homem dominar sobre a terra. Tem um domínio sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deus está dizendo o seguinte: eu estou te dando, Adão, domínio sobre todas as coisas. Só que agora o tempo passou e todas as coisas nos dominam. Por quê? Porque nós nos esquecemos qual foi a identidade que o Eterno colocou sobre nós. Somos filhos de Deus. Ele é o Criador de todo o universo. A Bíblia diz que Ele é o nosso Pai. João capítulo 3, versículo 16. E Deus deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No Novo Testamento, a Bíblia diz que o Filho unigênito lá de João, a Bíblia diz que agora ele se transformou no primogênito entre muitos irmãos. Em outras palavras, Jesus é o nosso irmão mais velho. Então, Jesus morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos de novo acesso ao nosso Pai. E quando a gente acessa o nosso Pai, a gente tem a nossa identidade de filho, e agora a gente não permite mais que o pecado domine sobre nós, mas nós dominamos sobre todas as... Você está comigo aqui? Pastor, mas por que isso é muito bonito na teoria, e por que isso não acontece na prática? Por causa de uma única coisa: porque a gente não conseguiu chegar até a fonte e liberar palavras proféticas sobre a fonte, para que a fonte agora comece a gerar aquilo que nós desejamos que seja gerado. Enquanto nós permitimos a vida leva eu, deixa a vida me levar, a vida leva eu, a gente vai ser simplesmente conduzido por um rio que não é o rio que Deus nos escolheu para andar. Mas se nós tomarmos o controle da nossa vida e decidirmos andar no lugar onde Cristo nos plantou para andar, a nossa vida será completamente transformada. Você está comigo aqui? Que se levante essa noite homens proféticos. Que se levante essa noite homens com palavras de revelação. A gente, quando olha para uma CPMI dessa aí, não são os políticos que vão mudar o Brasil, não são não. Sabe quem vai mudar o Brasil? Somos nós, a igreja. Só existe uma entidade na terra para mudar o Brasil: a igreja. A igreja, ela colocou a esperança dela nos políticos. Aí o cara se levanta, ele diz que é de direita, ele tem os valores, aí a gente vota neles. E a gente tem que votar em quem tem valores bíblicos. Mas eles não vão mudar o Brasil. O Brasil só vai ser mudado quando eu e você chorarmos pelo Brasil. Coloca para mim em 2 Crônicas 7,14, Davi.
E o meu povo, 2 Crônicas, que eu falei, 7,14. O meu povo, que se chama pelo meu... Primeiro, o meu povo se chama pelo meu nome, sem quebrantamento, não tem revelação. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele se submete. Ele ouve, ele para tudo. Lembra a mulher do fluxo de sangue que eu peguei no domingo? Ele estava andando, aí veio uma mulher por trás e tocou nele. Opa, alguém me tocou. Porque ele não resiste a alguém que se submeta a ele. Quando alguém se mostra, se humilha diante da sociedade, aquela mulher impura, ela se lança aos pés de Jesus e só toca no vestido dele, na orla dele. Em outras palavras, ela se humilhou, porque ela era uma impura, ela não podia estar nem ali, ela tinha que estar fora da cidade. Ela aparece em cena, ela se humilha, e quando ela se humilha, Jesus para. Alguém me tocou. Então, se o povo se humilha, e depois de se humilhar, ele ó, e depois que orar, ele me busca, e depois que me buscar, ele se converte. Então, peraí, existe um processo. Primeiro eu me humilho, depois eu oro, depois eu busco, e depois que eu busco, eu me Então, primeiro eu me humilho, eu oro e eu busco, porque quando você busca, existe um caminho. Primeiro eu me humilho, eu oro, ele me dá a direção, e agora eu busco a direção, e eu me converto, eu não volto mais de onde eu vim. Conversão é eu estar andando para cá e eu me converto, é uma conversão. Eu estou andando para um lado, eu sou um homem de lábios impuros. Lembra Isaías? Eu sou um homem de lábios impuros. Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito num povo de lábios impuros. Aí Deus fala assim: então tá bom, então eu vou te converter. Ô anjo, pega lá uma tenaz lá, pega uma brasa e toca nos lábios de Isaías. Bum! A Bíblia diz que os lábios de Isaías, ele começa a profetizar. Mas por que Isaías profetizou? Porque Isaías confessou que tinha lábios impuros. Se Isaías dissesse que a mente era impura, o anjo tocaria na... Se Isaías dissesse que os ouvidos eram impuros, os anjos tocavam no... Porque Deus só vai tocar, grava isso no teu espírito, Deus só vai tocar aonde você reconhece tem que ser tocado. Enquanto você não reconhecer o teu problema, é tua falha, Deus não vai tocar, porque você nunca vai se humilhar se você não reconhecer quem você é. E quando você reconhece, se humilha, ora, busca e se converte dos seus maus caminhos, ele ouve ele perdoa os seus e ele sara a sua. Eu queria que você olhasse aqui, todo esse texto, você olhar para você. Quando eu me humilho, quando eu, Leonardo, me humilho, quando eu oro, quando eu busco o verdadeiro caminho, ele diz que a porta é estreita, larga é o caminho da perdição. Quando eu busco o caminho, eu me converto de quem eu era. Ele perdoa os meus pecados, ele sara a minha vida, e ele me dá um novo destino. Na verdade, ele me dá um novo destino, ele me recoloca no destino que ele sempre teve para mim. Só que eu me desviei desse destino. Deus, ele nunca tem um plano B, ele sempre tem um plano A. Se a gente não entra no plano A, ele permite que a gente se encontre em nós mesmos, para que nós possamos entrar de novo no processo e entrar no plano A, porque ele não tem plano B. Deus não trabalha com plano B, é só o plano A. E qual o plano A, pastor? É nós sermos retos nesta terra. É como uma garça, andar no meio da lama sem se sujar. É passar por um mundo caído, feio, horrível, e não se contaminar com ele. É fácil? É muito difícil. Só existe uma forma de passar: enchendo-vos da glória de Deus, caminhando lado a lado com homens de Deus, vivendo em comunhão. Quando eu estou triste, eu ligo para o meu amigo. Às vezes eu falo para ele, falo assim: cara, hoje eu nem quero nada, eu só quero chorar. Eu não quero uma palavra, eu só quero chorar. Porque homem de Deus também chora, homem de Deus também sofre.
Quinta-feira passada o Chase pregou aqui, eu me ajoelhei aqui, eu sou pastor da igreja, me ajoelhei aqui, eu chorava, parecia que ia sair de dentro de mim a minha alma. Porque tem dias que dói em você e também dói em mim. E eu não preciso mostrar para você que eu sou forte. Eu não quero que você pense que eu sou Superman. Eu quero que você acredite que eu sou um homem como você, cheio de falhas, cheio de defeitos, mas que carece da glória de Deus todos os dias. E que se não estiver diante da presença dele, não vai conseguir resistir ao chamado que ele tem para a minha vida. Que Deus te abençoe nessa noite. Mas antes de terminar esse culto, você que entrou aqui essa noite, entende que essa noite Deus separou esse tempo para falar o teu coração. Se você entende que você entrou aqui, eu te peço em nome de Jesus, não fique com vergonha, porque isso é uma outra coisa que tem destruído o povo de Deus. As pessoas têm vergonha do que vão pensar de você. Ninguém paga as tuas contas, ninguém precisa saber nada da sua vida. Se você entende que essa noite foi uma noite que Deus separou para você e ouvir aquilo que Ele tem para você, eu quero te convidar, saia do teu lugar e venha aqui na frente que eu quero orar por você. Vocês estão aqui na frente, olha para mim aqui, por favor. Os irmãos estão atrás, olha para mim. Eu não sei com quem Deus quer falar essa noite, mas eu sinto no meu espírito que Deus trouxe alguém aqui hoje para falar agora o que eu vou falar. Coloca para mim Provérbios 6:32. Quem comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Coloca a versão NTLH. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si. Não precisa levantar sua mão. Mas você sabe que é com você que Deus está falando. Um homem que quer se destruir, ele não precisa pegar um revólver e dar um tiro na cabeça. Ele só precisa adulterar. Porque quando você adultera, você perdeu completamente o teu juízo. E quando você perde o juízo, não sou eu, tem que brigar com o autor do livro. Você está querendo destruir a si mesmo. E quando você se destrói a si próprio, você não se destrói sozinho, você destrói você e quem está contigo no mesmo barco. Estamos juntos aqui? Eu falei domingo, eu vou repetir. Paz, grava isso, paz não é ausência de guerra. Paz é você estar no meio da guerra, igual Jesus dormindo dentro do barco. O pau está quebrando lá fora. E você, quando chega em casa, você bota a cabeça no travesseiro, você dorme, porque você sabe que você tem seus compromissos, mas você descansa no Senhor, porque você sabe quem é o teu Deus e o que Ele vai fazer pela tua vida, para que você possa trazer resposta para aquilo que você precisa. Isso é paz. Paz é dormir no meio da guerra. Paz não é dormir no meio do lugar onde está tudo tranquilo. Não, isso não é paz. Isso qualquer um dorme. No oásis, qualquer um dorme. Paz é quando o pau está quebrando, está tudo uma loucura, e você tem paz, mesmo sabendo que tem compromissos, porque você sabe quem é o autor e o consumador da tua fé, e você tem certeza que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para... E aqui eu encerro. Que você saia daqui hoje, chegar na tua casa, que você olhe lá no fundo do teu coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso, mas quando a gente vasculha ele lá no fundo, ele revela aquilo que está dentro do nosso coração. Que você olhe lá para a fonte da tua vida, que está gerando água amarga, água ruim, trazendo esterilidade, matando. E se você olhar para dentro e ver aonde está o problema, se você pegar o sal de Deus, o sal do Espírito, e derramar sobre o teu coração, eu garanto para você que daqui para frente as águas que eram estéreis e eram mais ruins vão se tornar águas saudáveis, assim como o profeta Eliseu. Não sei qual foi a palavra que foi liberada sobre a tua vida, sobre a tua descendência. Eu não sei de que família você veio, eu não sei se foram liberadas muitas palavras de morte sobre a tua descendência,
Mas se você acreditar que hoje Jesus está te dando a oportunidade de destruir as obras do diabo sobre você e começar a liberar a palavra de vida na fonte, não importa quem você era, que importa quem você vai se tornar. Quem você era até aqui, pouco importa, é daqui para frente. Por isso que eu sempre falo que não é mais um culto, é o culto, é o encontro, porque a gente só precisa de um encontro. Quando a gente tem um encontro com Ele, a nossa vida é transformada. Pai, obrigado pela vida desses homens. A minha oração é que o Senhor vasculhe o coração de cada um deles, revelando a eles de fato aonde existe esterilidade e morte. Que eles encontrem esse lugar em Ti, e que o sal do Teu Espírito seja liberado sobre a vida deles. Que eles saiam desse lugar entendendo que o Senhor não computa sobre eles os erros que eles fizeram, mas o Senhor olha de fato para aquilo que eles vão se tornar. Ajuda-os, Deus, a entrarem no Teu mover, no Teu Espírito, para viverem aquilo que o Senhor sempre separou para a vida de cada um deles. Eu abençoo a vida dos Teus filhos, eu profetizo um tempo novo, uma nova estação. Leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz, vá feliz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Tu é craque, Mateus.